Vamos abrir a palavra de Deus, quero convidá-los a abrir comigo a Escritura, nessa manhã, no Salmo 119. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Salmo 119. Nós vamos ler a partir do verso 73 até o verso 75, embora nossa prédica se detenha essa manhã no verso 75. Diz-nos assim a palavra do Senhor: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Amém. Graças damos ao Senhor por sua palavra, por sua bondade para conosco. Pai, perdoa os nossos pecados nessa semana. Com certeza, em muitos momentos, pecamos contra o Senhor. Embora nossos pecados afetem os que estão próximos a nós, como diz Davi, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ajuda-nos e perdoa-nos, porque tu és justo, tu és verdadeiro. E nós queremos te servir com mais amor, com mais fidelidade, por amor. Não que estejamos aqui, Senhor, para barganhar ou alcançar o favor do Senhor. Tudo já foi resolvido na cruz. O Senhor Jesus foi que trouxe sobre si os nossos pecados, como diz a tua palavra, e assim alcançou a eterna salvação, satisfazendo ao Pai na sua justiça, na sua misericórdia, no seu amor, estendido ao seu povo. Então nos ajuda a andarmos nessa verdade bendita, nesta graça, que nos motiva, Senhor, à obediência. Não obedecemos para sermos salvos, mas a obediência é consequência de uma salvação amorosamente derramada sobre nossas vidas. Então nos ajuda a vivermos para Ti, no poder do Espírito Santo. Fala conosco essa manhã, a Tua igreja, o Teu povo, em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a relação verdadeira com as Sagradas Escrituras produz inevitavelmente sabedoria e maturidade, né? Então, veja bem, Salmo 119 está sempre trazendo isso à nossa memória. Relação com as Escrituras, relação com a lei, com a palavra de Deus, deve nos trazer sabedoria e maturidade. Não apenas o amelhar, o juntar conhecimento. Isso é algo que temos sempre batido nessa tecla, porque é o que a Escritura também faz. Trazer sempre à memória a necessidade que temos de viver o Evangelho em amor. Entender a vida, né? E agir de modo bíblico é de fato o anelo de todo fiel. Então o crente, quando ele é regenerado, né? De fato o homem e a mulher são regenerados, o desejo que eles têm é de entender a mente de Deus, conforme está escrito na palavra. E uma vez que se conheça as Escrituras, o crente quer viver de modo que agrade ao Senhor, de modo que realmente lhe traga compreensão do que é o mundo e como viver nesse mundo de forma agradável a Deus. Então o salmista aqui nos apresenta algo muito maravilhoso na consideração do agir divino nesse mundo. Como Deus age nesse mundo, né? E pensando em como Deus age nesse mundo, o salmista também traz o trato divino para com ele nesse mundo. Porque é muito importante que nós, como crentes, compreendamos isso. Ou seja, Deus está regendo esse mundo. Ele é o rei de toda a terra. Ele domina e governa sobre céus e terra. As Escrituras afirmam isso abundantemente, né? Como ele faz isso, né? Então é importante que nós compreendamos por quê? Porque são muitas as coisas que se apresentam no dia a dia para contradizer essa nossa certeza e confiança de que Deus rege o mundo. E na sequência entender também o trato do Senhor para conosco. Porque nós estamos nesse mundo e estamos lidando com muitas intempéries nesse mundo, com muitas dificuldades. E entender o que é que o Senhor está fazendo conosco aqui nesse mundo. É importante também, porque isso vai ser para nós a maturidade e sabedoria, que é o que nós estamos buscando, não é? Maturidade e sabedoria cristãs para a glória
de Deus. Então veja, em primeiro lugar, o salmista diz no verso 75, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Ele diz, bem sei. E claro que aqui, o saber do salmista não é apenas uma questão de conhecimento. Né? Ele fala aqui como alguém que tem percebido e experimentado isso, e observado a maneira de Deus agir, e visto, claro, que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Tudo que procede do Senhor, o salmista chega a essa conclusão, é verdade. O Senhor é verdadeiro, e tudo que procede dele é verdade. Então todos os seus caminhos são pautados na justiça. Ele vai dizer, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. O Senhor, como diz Abraão, ele é o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18, abra comigo a escritura, está escrito assim, Gênesis capítulo 18. Lembra que esse é o texto no qual o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e adjacências, e o Senhor anuncia a Abraão o que ele vai fazer. E isso é algo realmente chocante. Às vezes nós lemos o texto sagrado e não paramos muitas vezes para atentar ao que a Escritura está ali revelando. O que Deus está dizendo é que Ele vai destruir, Ele vai apagar do mapa Sodoma e Gomorra, de modo que as mesmas se tornam, não é, um modelo e o padrão do juízo de Deus para a humanidade que há de vir. Entendam, já pensou se nós estivéssemos aqui, em Fortaleza, e Deus dissesse, olha, eu vou destruir a cidade de Fortaleza. Eu vou matar todos os homens e mulheres nessa cidade. Crianças, jovens, velhos, todos morrerão numa catástrofe, alguns vão dizer, de certo modo, vulcânica, enfim, fogo, saraiva. Eu vou devastar a Fortaleza. Nós nem conseguimos mensurar isso, nem captar a ideia disso. Talvez você tenha lido o relato da destruição de Pompeia, com o vulcão ali, o Vesúvio, né? E você veja quanto é chocante ver as pessoas ali foram, de fato, ali, carbonizadas e foram petrificadas ali com todo aquele fogo, né? Com a lava ali que realmente acometeu aquela cidade. Hoje você vê e fica admirado, mas o terror daquilo, né? Deus está dizendo que vai fazer isso com Sodoma e Gomorra. Detalhe, em Sodoma e Gomorra está o seu sobrinho Ló. Embora Deus vá tirar ele de lá, mas isso é algo que mexe muito com Abraão. Nós observarmos isso é realmente algo chocante. E Abraão então vai dizer, né, orando ao Senhor, versículo 25 de Gênesis capítulo 18 está escrito, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Essa é uma pergunta retórica, né? E ele disse, claro. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Sim, claro. Então, tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo, fere os parâmetros divinos, a justiça divina? Não. Os problemas que nós observamos à nossa volta, das guerras, enfim, da injustiça, no nosso país, seja econômico, seja político, seja onde for, Deus está regendo o mundo com justiça? Sim. Isso alguém pode ouvir depois, isso é um absurdo. Existe no mundo injustiça, existe no mundo maldade, existe no mundo crueldade. Quando nós pensamos na própria realidade, enfim, dos males da Segunda Guerra Mundial, mas o juiz de toda a terra está regendo todas as coisas, e o salmista traz isso à memória, porque é muito, irmãos, constante chegar ao nosso coração dúvidas se as coisas estão de fato andando segundo a vontade de Deus, e se Deus de fato é justo com o que está acontecendo na minha vida. É muito comum isso. Eu passo por isso, diariamente. Nós lidamos com muitas dificuldades na vida, nós lidamos com muitas injustiças na vida, mas o salmista diz, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Tudo que tu faz, a maneira como tu enxerga o mundo, a maneira como tu entende o mundo, eu não tenho como alcançar isso. E Salmo 89, veja, abre comigo, por isso que Abraão, ele diante do Senhor, embora ele apresente, né, a sua oração, e Deus atende até mesmo ali salvando o justo Ló,
Mas ainda assim nós sabemos que a cidade foi devastada. Salmo 89, apenas um versículo dos muitos que nós poderíamos aqui citar. Verso 14 está escrito assim. Olha, o primeiro versículo 13. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Percebam, justiça e direito são a base do teu trono. Diferente dos tronos humanos, dos domínios humanos, que são pautados em corrupção, em interesses pessoais, enfim, em jogos, joguetes políticos, o trono de Deus não se deixa levar por nada disso. E ele diz mais ainda que a verdade, ele fala, né? Versículo 14, que a graça e a verdade te precedem. Todos os caminhos de Deus são graciosos, ou seja, Deus vai se aproximando de nós, a graça e a verdade já está diante dele. Ele se aproxima de nós em graça e em verdade, rege o mundo com equidade e com justiça. Não existe em Deus sombra nenhuma de variação, de injustiça, de imperfeição, qualquer coisa que seja, que possa subir ao seu coração. Ele é o parâmetro e o fundamento de toda a justiça, o caráter de Deus. Não é? Isso é muito belo. A beleza do seu caráter está estampada na consciência humana e em toda a verdade que possa ser proferida, mesmo na boca de pessoas que andam com a mentira. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 2,15 que o homem age em conformidade com o seu coração, não tendo ele a lei, serve de lei para si mesmo, porque a norma da lei está gravada em seu coração, o caráter, a justiça de Deus está gravado no coração do homem. Bem como plenamente, nós sabemos que a justiça se encontra em sua santa palavra. O mundo, irmãos, é instável, o mundo é volúvel. Jamais o mesmo mundo será parâmetro ou fundamento de verdade. É o grande problema quando nós, crentes, procuramos a verdade fora da mente divina. Não estou dizendo que alguém não possa dizer alguma verdade, mas que a mesma tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Submetendo tudo ao crivo da Escritura, ou como diz Paulo, levando todo o pensamento cativo a Cristo, destruindo todo o sofisma, analisando se as coisas de fato são assim, conforme apresentadas nas Escrituras. Os fiéis não podem se pautar por modismos e inconstâncias de nossa sociedade. Redefinição de gênero, redefinição de família, redefinição de valores, não. Deus é o juiz de toda a terra. Isso é o que a Escritura nos apresenta. Os fiéis devem sempre trazer à memória, devem sempre pregar essa verdade bendita ao seu coração. O Senhor é justo. O Senhor é reto em todos os seus caminhos. Salmo 145, veja, gosto muito desse versículo. A Escritura nos diz assim: Salmo 145, versículo 17, ele diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno em todas as suas obras. Nele há justiça e benignidade. Em Deus jamais há injustiça nem malignidade. Isso pertence ao diabo. Deus é justo e é benigno. Não importam as circunstâncias, Ele está agindo e conduzirá tudo para a sua glória em justiça e verdade. Não é isso que foi lido hoje no texto de Romanos 8? Não importa o que esteja acontecendo, Deus está agindo em justiça e em verdade, ainda que você não compreenda isso. Mas uma coisa você não pode fazer, é questionar os atos divinos. Por isso que o salmista vai dizer: bem sei, Senhor, bem sei que Tu és justo em todos os Teus juízos. Se existe alguma percepção de equívoco, é da sua leitura. Se existe alguma falta de equilíbrio, é na sua percepção. Porque Deus está conduzindo todas as coisas para o louvor da sua glória. É isso que o salmista está dizendo. Agora volta para o Salmo 119 e veja o que ele faz. A pertinência disso, né? Ou seja, nós temos que confiar no Senhor.
E então ele vai trazer isso para a sua vida. Lembra que nós falamos na introdução de entender o agir divino no mundo e esse agir mais especificamente para com ele, como crente, como fiel. Entender isso, amém. Mas quando isso corta na própria carne, quando isso nos atinge, não é? Que talvez você possa até, na conversa do trabalho, nas rodas, enfim, na escola, analisar o cenário geopolítico, os problemas, as dificuldades, e dizer, Deus está reinando, Deus está controlando todas as coisas. Amém, e é verdade. Mas quando o mundo vira de pernas para o ar, na sua micro-realidade, veja que ele fala no Salmo 119, versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade, o que está escrito aí? Me afligiste. Os caminhos de Deus são justos, mas me afligirão. É aí que está a questão. É aí que está nós entendermos, aqui a maturidade, o crescimento, de que, vivendo nesse mundo, eu serei tocado por esses males que eu estou observando, crendo que Deus os está governando. E que isso vem para a minha vida direcionado por um Deus sábio e amoroso que resolveu me afligir com esses males. Não é fácil, não. Mas está escrito. Não é? O amor de Deus, né, por seus eleitos, é de tal natureza que não suporta ver os seus filhos trilharem o caminho da impiedade. O pastor que carrega as ovelhas nos ombros é o mesmo que usa a vara e o cajado. Ou seja, o que o salmista está entendendo é que há necessidade dele ser afligido. Veja, ele diz que com fidelidade me afligiste. O Senhor age em nossa vida com essas circunstâncias dolorosas, mas agindo com propriedade fiel para nos levar a bom termo. Isso tudo a gente viu hoje na leitura que o nosso irmão Cardial fez aqui, em Romanos 8 com a igreja. Todas as coisas cooperam para o bem. Interessante que, como pais e mães, nós somos corruptíveis, corrompidos na expressão do nosso amor aos nossos filhos. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 2. Nós podemos chegar, 1 Samuel, nós podemos chegar ao erro crasso de Eli, né? Que não repreendia nem puniu seus filhos. Eli repreendia os seus filhos à semelhança daquele pai, daquela mãe, que dá uma palmada na fralda. Sabe? Sabe como é que é? O menino está se danando, aí o menino, faça isso não, e bate na fralda. Né? Bate ele na fralda, a fralda olha e diz, não fui eu, né? Mas ele faz por onde, né? Eli repreendia assim, meus filhos, né? Os filhos de Eli se prostituindo, profanando as ofertas, não é bom isso que vocês fazem. Olha, é uma conversa, né? Olha o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, o Senhor repreendendo a Eli por conta disso. 1 Samuel 2, 29 está escrito, por que pisais aos pés, o Senhor usa o profeta para falar a Eli, por que pisais aos pés meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, Senhor, pergunta a Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordarem das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Capítulo 3, 1 Samuel, versículo 13, está escrito, porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Por que eu estou trazendo esse texto de Eli com os filhos? Para que nós entendamos que a maneira de Deus, de fato, agir para conosco, é como um pai, mas não como um pai omisso para com os nossos pecados. Porque se Deus parar de nos afligir, nós nos tornaremos execráveis. Nós precisamos da disciplina.
Deus, de forma soberana e poderosa, que eu não entendo, não compreendo, usa mesmo os males que estão acontecendo à sua volta, na sua casa, no seu corpo, no seu lar, no seu trabalho, para o progresso da sua alma. Deus jamais retirará a mão de mim ou de você se Ele está objetivando a salvação da nossa alma. Por isso que o salmista diz, eu sei que com fidelidade, Senhor, Tu me afligiste. Tu tens a Tua maneira de conduzir, que é justa, perfeita, sábia, poderosa, e quando isso se aplica a mim, eu me resigno, porque eu sei que Tu estás tirando a escória do meu ser. O amor de Deus, irmãos, não é passível de corrupção, mas age prontamente na aflição, de forma pedagógica para com os seus filhos. Hebreus capítulo 6, irmãos conhecem o texto, não é? Perdão, Hebreus 12. Mas vamos ler, Hebreus capítulo 12. Está escrito, Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Né? Eu nunca vi esse versículo no para-choque de um carro. Eu nunca vi. Eu vi assim, você é meu pastor, nada me faltará. Aí tem aquele que bota, foi Deus que me deu, aí o outro bota, foi Deus quem me deu. Veja só essa definição, né? Dirigido por mim, guiado por Jesus. Né? Enfim, mas eu nunca vi isso aqui não. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Estão entendendo, irmãos? Nós estamos perseverando para mais peia. Para sermos mais conformados à imagem do Senhor, e vai ser mais disciplina. Pastor, e quando vai terminar essas aflições? Quando você ficar bem geladinho. Aí termina. Aí está pronto, para a glória. Nós temos que entender isso. Nós estribuchamos, eu faço isso. É para a disciplina que perseverais, para sermos discípulos, e isso demanda correção. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O fato de Deus reger esse mundo com justiça, e isso descer a realidade particular do meu ser, e se tornar aflição para mim, difícil, até algumas vezes cruenta, como o autor vai dizer, é Deus tratando você com amor. Porque se Deus não faz isso com você, uma pessoa que vive nos seus pecados, sem ser disciplinado pelo Senhor, é bastardo, não é filho de Deus, embora seja crente, embora seja membro da igreja, colocando entre aspas. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Não é. O autor não está dizendo aqui, né? Aquela história que a gente sempre fala, né? Eita, que eu estou sofrendo aqui, manda mais, Senhor. Não. É bom. Não é bom. É tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e joelhos trôpegos. Eu não estou dizendo que necessariamente seja esse o sentido, mas eu ouvi certa feita um pregador dizendo assim, é Deus que disciplina tanto que o camarada chega a rei, as lutas. Levanta para apanhar mais. Restabelece o joelho, restabelece as mãos, caminha, rapaz, seja homem. Fazei caminhos retos. Com a consolação que tu está sendo consolado, tu vai consolar outros que vão passar pela mesma aflição que você está passando, e assim vai a vida, até que todos cheguemos na glória. Somos tentados em nossas aflições a duvidarmos da fidelidade de Deus, é por isso que o salmista diz que com fidelidade me afligiste. É importante que compreendamos que precisamos ser sempre corrigidos pelo Senhor.
Por isso, é evidência de seu amor para conosco e saúde para a nossa alma. Irmãos, nós passamos tantas coisas em nossas vidas que a gente fica, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Tanta coisa que acontece. E Deus, Ele sabe onde tocar para destronar os ídolos do nosso coração. Deixa eu falar das minhas lutas, né? Aqui um pouquinho, né? Tá aplicando essa realidade. Quando eu mudei, né? Deus me deu, né? Os irmãos sabem, antes eu morava no lugar, aí na frente, compartilhar aqui com os irmãos meu sofrimento, né? A madrugada todinha era Black CD. Aí eu, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Essa é a minha luta, era a minha luta. 2017, 2018, 2019. Aí Deus nos providenciou um lugar. Cheguei no lugar, era um silêncio tão grande que chega e fazia zoada. Rapaz, que coisa, eu deitei a primeira noite assim, eu com a Edilene disse, tá ouvindo, minha filha? Ela, o quê? O silêncio. Eu tinha até que, antes de dormir, eu ficava batendo assim um pouquinho na cama, porque precisa de um barulhozinho para dormir também, né? Aí eu disse assim, que benção. Passou um ano e meio, 1 ano e 8 meses. Aí foi o que aconteceu? Lá para onde eu moro, o camarada resolveu abrir um clube de forró. Aí eu, meu Deus do céu, tá uma luta, aquela coisa. Primeira noite de inauguração do clube, eu não consegui ouvir nem meus pensamentos. Luta vai, luta vem, passou bem uns 2 anos, aí se educou, melhorou assim uns 80%, 90%. Hoje, graças a Deus, não tem nenhum problema não, quanto a essa questão. Aí passou um tempo, pronto, graças a Deus, se educou, passou, né? Só que o ídolo ainda ficou, né? O ídolo, minha vitória. Foi o que Deus fez? Colocou do lado do clube uma igreja pentecostal. Vizinha minha casa agora. A bateria bate, chega o meu coração, vai junto. Tum, 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 tum. Eu digo, Senhor da glória. Isso é para me consolar o Demétrios também. Demétrios tem essa luta dele aí também. Demétrios ali. Aí disse assim, rapaz, só pode ser isso aí mesmo. Você vai ser provado naquilo que você ensina também. Está melhorando, né? Aí mudou meu vizinho de baixo. Chegou um vizinho novo. 5 cachorros. 5 pitbull. Que ia até arranjar um para o Geraldo, mas ele não quis. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso ter paz. Você ama o conforto demais. Eu quero que você aprenda a se resignar. Eu quero que você entenda que de toda a configuração de Fortaleza, você foi eleito para ter esses cachorros na sua casa. De toda a configuração do Brasil, do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, do bairro do Montese, eu quis essa igreja do seu lado. Eu quis esse clube do seu lado, para te ensinar, para te provar, para te humilhar, para te abater e arrancar os ídolos do teu coração. Agora pergunte se eu aprendi essa lição. Ainda não. Aí eu chego num versículo como esse. Senhor, bem sei que com fidelidade tu me aflige. Ele é fiel em manter a aflição até que seja expurgado os males da nossa alma. Quais são, né? Eu disse, qual é o cão que está lhe perturbando agora, né? O meu vem no plural. Né? Os cães, né? O Senhor, irmãos, Ele é fiel, e o fiel estará atento ao agir divino, observando em suas dores as tratativas divinas para com sua alma. Ou seja, em vez de amargura ou vingança, o justo sempre inquirirá a sua alma. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está me mostrando? O que o Senhor quer que eu aprenda dessa aflição, dessas aflições? Quais pecados eu preciso abandonar? E dizer, isso é a mão do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Terminei de ler agora, relendo as Institutos, o volume 1 de Calvino, e ele termina o livro primeiro falando da providência, destacando exatamente isso.
Deus está mortificando as nossas paixões, Deus está nos ensinando a ser mais paciente, Deus está destruindo os ídolos do nosso coração, Deus está nos tornando mais humildes, mas uma coisa Ele não cessará, como Pai, de nos afligir até haver alcançado aquilo que determinou para nós. O amor de Deus, incansavelmente, nos tratará, expurgando os males mediante as aflições. Desse jeito. Embora as dores sejam reais, o resultado também o é. Ou seja, os fiéis, após as aflições, sempre serão crentes melhores. Sempre. A gente vai melhorando, irmãos. A gente vai ficando mais paciente. A gente vai ficando mais resignado, mais manso. Lembra que Moisés, quando entendeu que era o libertador, matou o egípcio? Não era daquele jeito. Passaram-se 40 anos e nós lemos na Escritura que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Eu pergunto, é assim com você? As aflições fazem você desandar a boca contra Deus, contra os céus, contra a justiça de Deus? Ou fazem você perceber que Ele é justo em todos os seus caminhos e que Ele com fidelidade está trabalhando os pecados que existem no seu coração? O Senhor é justo e Ele é benigno em todas as suas obras. Esse mundo é conduzido pelo Deus fiel e verdadeiro, que com amor disciplina seus filhos para aproveitarem, de fato, para aproveitamento em louvor da sua glória. Que Deus nos ajude e que nós possamos ser aprovados para que passemos as outras aflições que nos farão cada vez melhores para a glória de Deus. Amém? Graças damos ao Senhor por sua palavra e pelo santo evangelho. Perdoa, Pai, os nossos pecados e a incompreensão da tratativa do Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos melhor e a vivermos, Senhor, para a Tua glória e o Teu louvor. Não murmuremos, mas possamos dizer, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E que com fidelidade o Senhor nos aflige para aproveitamento, para sermos homens e mulheres melhores. E sermos melhores é sermos parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que te oramos, Senhor. Amém.